Mas é bom observar, Lelé, que não é tão ruim a sobremesa ser o doce. É ruim o doce ser sozinho, entre as refeições. Entre as refeições. Ele vai ter mais grau de liberação de açúcar entre as refeições, sozinho, do que após uma refeição. Porque as outras coisas da refeição vão reduzir o índice glicêmico disso. E onde entra o exercício físico? Ele consegue ativar o metabolismo para mandar para o lugar certo esse açúcar e ele ser para formação muscular. Então a pessoa consegue metabolizar melhor o açúcar quando ela faz uma atividade física. E além disso, libera serotonina, que controla o desejo por doce através do exercício. Então tem diversas vantagens da atividade física para prevenir isso e para controlar quem já tem o diabetes fazendo. O ideal é que todas as pessoas façam uma visita ao endocrinologista para resolver esse problema, para saber o que ele tem e o que ele não tem. Sim, porque às vezes a pessoa, principalmente quando é diabetes tipo 2, não tem nenhum sintoma. Ela não vai saber que ela é diabética se não fizer um exame de glicose ou uma sobrecarga, que a gente faz um teste para ver se ela tem um risco. E tem exames específicos para ver se já existe esse índice de caramelização no sangue. Então, se ela não tem ideia ou faz só uma glicose, às vezes isolada, ela não vai ter essa ideia que ela já é diabética. E hoje, a cada 7 segundos, uma nova pessoa se transforma em diabética. Então, no mundo, a tendência é um aumento muito grande. E aí, no momento em que o cidadão se torna diabético, ele tem chance de se curar? Ou isso é permanente? Passa a ser permanente? Para ela ter começado o problema e ter descoberto o problema, às vezes se passaram mais de 5 anos e ela não sabia. Então, muito pouco a reversibilidade disso pelo fato desse tempo. Agora, se ela fizer esse exame de sangue e constatar o risco, através de uma curva glicêmica, através de um teste de tolerância, e ver que ela já está desenvolvendo, ela pode reverter. Aí existe a chance, porque a gente diz que ela é um pré-diabético ainda. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor jeito da pessoa ter a chance de não desenvolver a doença. Bom, e o álcool? O álcool, por exemplo, a cachaça é açúcar líquido. Exatamente. Ele e também a cerveja? Isso. Os dois vão ser considerados alto potencial para dar até hipoglicemia pela liberação de açúcar em excesso. Agora, a cevada que contém na cerveja é açúcar puro. Então, a pessoa é uma farinha. Ela vai ter que tomar cuidado também. O vinho também? O vinho também em menor escala, mas também pelo fato de ter o resveratrol que protege o coração. Agora, o açúcar também tem uma série de derivações. Por exemplo, nós temos o açúcar mascavo, nós temos o açúcar cristal, que é aquele que não é refinado, né? Não tão refinado. Nós temos o açúcar refinado, nós temos o tal de açúcar orgânico, e nós temos o demerara. É isso? Sim. Só aqui eu estou falando de 1, 2, 3, 4, 5. Os açúcares, esse tipo de açúcar. E, claro que o mascavo, na verdade, é rapadura moída, né? Ele é o melhor. Ele é o melhor. É porque ele tem o cromo, que é o que faz a ativação da insulina para fazer a digestão dele próprio. Então, em grau, seria assim: o mascavo, o demerara, o cristal, de preferência qualquer um deles orgânico, e por fim o branco. Porque na hora de refinar, se incluem para ficar branco diversos produtos químicos. E entre eles no açúcar tem alumínio, tem chumbo, tem cádmio, tem ácido fosfórico. Então tem diversas substâncias que são acrescentadas para ficar branco que podem afetar a saúde da pessoa. Olha, agora a gente tem que tomar cuidado com a tal do 12 horas, senão fica que nem aquela questão da pasta de dente, né? 12 problemas bucais que podem afetar a sua saúde. Eu acho barato essas propagandas. Mas vamos lá, vamos conversar sobre uma outra coisa importante, que é, veja bem, nós aprendemos com a vinda dos italianos a comer macarrão. Nós aprendemos também com a vinda dos italianos, viu, Cranch? A comer fubá, polenta, por exemplo, que é uma coisa que o brasileiro gosta de comer.
E nós aprendemos, a nossa dieta, além do arroz, também inclui o pão. O pão no dia a dia, todos os dias. E se bobear, você come macarrão, pizza, massa, torta, empadinha e pastel, tudo feito de farinha, todos os dias. Qual que é o limite? Por exemplo, se eu quero me prevenir, isso não é para quem já tem, é para quem quer prevenir. Eu posso comer uma pizza de quanto em quanto tempo? Eu posso comer de tudo se eu souber ter uma proporção no dia, que na soma de tudo que eu comi, tudo foi proporcionado. Então o doce, a pizza, qualquer coisa que eu tenha desejo de comer, e a maioria das coisas gostosas, ou tem gordura, ou tem açúcar, ou tem sal. A gente chama gás. Porque para ter sabor, qualquer alimento... Gordura, açúcar ou sal. Isso. Se você pensar em qualquer coisa gostosa e não tiver um desses três, não é gostoso. Então, para ter sabor, tem que ter um desses três. E refrigerante tem que ter o gás, né? Se não tiver, o gás, também tem isso. Então, o que acontece? Eu posso, dentro de uma alimentação equilibrada, usar essas coisas. Porque não tem grandes problemas se eu comer às vezes isso. O grande defeito é eu só comer isso. Eu usar isso como só a minha alimentação. De manhã, à tarde, à noite, só refinado. Eu não gosto de verdura, eu não gosto de fruta, eu não gosto de nada que é saudável, no sentido de dar vitaminas, minerais, e eu só como carboidrato, gordura, farinha, só essas coisas. Esse é o efeito errado desse tipo de comida. Agora, se eu usar proporcionalmente dentro de uma dieta equilibrada essas coisas, eu não vou ter grandes problemas. Eu não preciso deixar de comer isso. Eu tenho que ter só uma distribuição melhor do que eu quero. Bom, e essa distribuição quem faz é o endocrinologista ou é a nutricionista? Agora tem uma profissão nova aí também. Eu não vou lembrar o nome, mas eu tenho um amigo que se formou, a Tilá se formou nisso, que é uma espécie de ciência da alimentação também. Agora eu não sei qual é o nome. Engenharia alimentar, deve ser. Não é engenharia alimentar, é outra coisa. É uma profissão nova que chegou aí, parece que está saindo as primeiras turmas aí há uns 3, 4 anos no Brasil. A tabela que a gente segue no Brasil, ela pede para usar do que vai comer 60% ser carboidrato, que é o que vai dar energia para a pessoa. Então precisa do carboidrato. Só que o problema é que as pessoas preferem o carboidrato refinado, porque muitas pessoas trocam, por exemplo, o jantar, que seria melhor arroz e feijão, por um lanche. Então não é tão bom assim, por causa do índice glicêmico. Então, se a pessoa come ao longo do dia, todas as refeições principais, um pouco de carboidrato, de preferência integral. O arroz integral, né? Todas as coisas integrais, se ela conseguir fazer isso. Se ela não conseguir, que seja um pão integral, um arroz parborizado. Então, já é uma entrada melhor de coisas que tem fibra. O arroz parborizado? Ele é melhor do que o refrigerante.